Mateus 8:8. Glória a Deus. Texto bem conhecido, que Deus vai falar contigo nele hoje. Procure ficar bem atento, não converse muito, só para dar glória a Deus. Fique bem atento na palavra, bem atento mesmo, no que Deus vai falar ao teu coração. É um versículo bem curto, Mateus 8:8. Você que está nos acompanhando, é um texto que vai falar ao teu coração. Diz assim: e o centurião respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma, e o meu criado há de sarar. Eu vou ler a primeira parte, a igreja lê a segunda. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Somente uma? Somente uma? Por que apenas uma palavra? Queridos, eu tenho observado nesses dias a qual estamos vivendo, dias bem confusos em todas as esferas do país. A gente vê confusão na esfera política, confusão nas mídias sociais, confusão nos lares, nos poderes. Há muitas confusões hoje no mundo. Mas um dos motivos das grandes confusões é porque as pessoas elas buscam ouvir muitas vozes. Elas querem ouvir várias pessoas. Elas querem ouvir muitas palavras. Fulano falou, ciclano falou, Beltrano também falou. E aí ela vai se tornando numa acumuladora da fé. Ela vai acumulando palavras. Como se isso tornasse ela uma pessoa mais sábia. Eu vejo pessoas que elas ouvem pregação o dia todo. Elas ouvem um pregador, depois ela ouve 2 pregadores, depois ela ouve 3, depois ela ouve um pouco mais de louvor. Louvor é tudo bem, né? Mas tem gente que assiste ou ouve 2 ou 3 pregações por dia, e achando que isso vai, de alguma forma, trazer benefício. Quer uma palavra de Deus? Isso vai trazer malefício. Você vai entender o que eu vou te falar. Eu prego a palavra do Senhor há 16 anos. E eu sei os malefícios. Porque ouvir muita pregação vicia até. Por tudo que é em excesso faz mal. Mas não é por isso. As pessoas ouvem, como se isso fosse trazer edificação para a alma dela. Elas ouvem pregação como se ela fosse ser mais sábia, mais edificada, ou mais espiritual. Pelo contrário. Querido, isso só vai trazer o quê? Uma confusão mental para ela. Não é a quantidade de pregações que você ouve que vai tornar você uma pessoa sábia ou mais espiritual. Não é a quantidade de vídeos na internet que vai mudar a sua vida. Não é. Faz mal? Não, pode ver um ou outro, não tem problema. Mas as pessoas estão freneticamente ouvindo muitas vozes, ouvindo muitas palavras. Querido, para da quantidade, vai para a qualidade. Às vezes menos é mais. Diga comigo, às vezes menos é mais. Mais forte. Diga, às vezes menos é mais. Eu falo para os pastores, não caia nessa bobeira de ouvir pregação o dia todo, de ouvir 3, 4 pregação. Bobeira, muito bobeira. Por quê, pastor? Porque o negócio não é ouvir muito. O negócio é se aprofundar muito. Porque é muito ouvir, mas muito raso. John Stott, um filósofo cristão, ele diz assim: há um mar de gente que se converte, mas esse mar só tem um palmo de profundidade.
Existem muitas pessoas superficial no evangelho. Deixa eu ver se eu acerto a palavra. Superficialidade saiu. Existe isso, porque ouve-se muito, mas se aprofunda pouco. Se você ouvir uma mensagem de um pregador que conhece as profundidades, ou se você lê um livro, na verdade, aprendeu a se aprofundar no que você ouve, no que você vê, no que você está escutando, no que você está lendo, no que você está ouvindo, irmão, é isso mesmo. Você tem que aprender a se aprofundar e não acumular. Nossa, uma vez eu vi uma mãe falou assim para mim: olha, pastor, meu filho vai ser pregador, e ele ouve 10 pregações por dia. Eu falei: então não vai pregar nada. Ele vai ser, sabe o que, irmã? Papagaio de mensagem. Ele repete, replica o que os outros falam. Aquelas palavras de autoajuda, de impacto. Isso não muda a vida das pessoas. Ouvir muita pregação. Ele tem que se aprofundar nas Escrituras. Diga: eu vou me aprofundar. Se fosse para você dar uma nota para você de profundidade cristã, de 1 a 10, que nota? Não fala. Que nota você se daria? Irmão, hoje as pessoas ainda, tem muito cristão raso, que ele não consegue se aprofundar nas Escrituras. Ele não consegue adentrar nas profundezas de Deus. E o que o Senhor falou para Pedro? Vai para as águas profundas. Vai para as águas profundas. Vai para as águas. Foi o que ele falou para Pedro. Para Pedro se aprofundar e ir para as águas profundas. Ele não falou para Pedro: olha, Pedro, recebe bastante. E hoje as pessoas precisam aprender a se aprofundar. Por quê? Irmão, peixe grande está na água rasa ou profunda? Então as grandes bênçãos estão na sua profundidade cristã. Às vezes as pessoas falam assim para mim: pastor Cleber, às vezes o senhor é criticado. E como que o senhor lidar com isso? Eu falo assim: às vezes as pancadas, as críticas continuam. E as mesmas pedras que eu chorava há 5 anos atrás, quando eu recebi umas pancadas, hoje eu já não choro mais. Não é porque quem está criticando mudou, porque as pedras mudaram. É que eu mudei, eu cresci, elas não me alcançam mais. Eu evoluí, eu me aprofundei. Hoje eu enxergo com outros olhos. Quando eu vejo uma crítica, eu não ligo quem critica, eu não ligo das críticas, mas eu vejo a vida de quem critica. E quando eu olho para a vida de quem está criticando, eu falo: não fez nada, não é nada, não. Então não dói mais, porque a gente vai se aprofundando, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Então você tem que ter profundidade cristã. Os problemas que eu encarava no passado, que me fazia ficar preocupado, às vezes eu olho para alguns problemas e falo assim, tem gente que descabela, fala: nossa, isso aí quero ver como vai resolver. Eu dou uma olhada e falo assim: vou dormir. Não porque eu sou mais espiritual, é porque eu já me aprofundei tanto no Rei da Glória, no Yeshua HaMashiach, que eu já sei que Ele me garante. É verdade. Já tem coisas que já não é porque eu faço vista grossa para o problema, é que eu aprendi a me aprofundar em Cristo e a lidar com as dificuldades. Porque eu fui enraizando, não no muito ouvir, mas no muito me aprofundar. Eu aprendi que o que eu ouço, eu tenho que aprender a refletir, meditar e a praticar. Repita: refletir, meditar, essas 3 coisas. Então como você vai dar esses 3 passos de profundidade e crescimento, sendo que você ouve demais, sendo que você ouve muita gente? Não, começa a se aprofundar, e depois meditar, refletir e praticar. Tem um livro chamado 1% ao dia. Quem já viu esse livro? Cresça 1% ao dia. A semana, não me lembro, que eu li faz tempo, e é grosso, 400 páginas, né? Já leu? Capinha amarela, livro tremendo. Agora eu estou lendo um outro, A Força do Hábito, acho que o Leandro está lendo também. E aí eu vou lendo uma porção, e estou lendo Uma Igreja Família. Aí eu não leio muito, eu leio o suficiente, eu como a porção de cada dia,
para que eu reflita, medite e pratique. Irmão, se você já praticasse os conselhos que seus pais te deram, você já era um grande sábio. Existe algo chamado conhecimento empírico, conhecimento de vivência. E se você parar para ouvir quem já viveu mais do que você vai, no mínimo, estar 5 ou 6 anos na frente dessa galera toda que você anda com você. Porque você sabe refletir, meditar e praticar. Aprenda isso. Às vezes a gente senta com algumas pessoas para conversar, e pessoas até que têm certas posições. 2, 3 minutos de bate-papo, você fala, é raso, é rasinho. É muito na emoção, muito, você sabe, né? E não lê nada. Irmão, eu vou te falar algo que mudou minha vida. Eu aprendi isso da parte do Senhor. Você sabia que eu tenho uns 5 pessoas que fazem parte do meu convívio, que às vezes eu viajo só para sentar com elas. Você não sabe quem é, eu não falo quem são, mas eu paro para conversar. Tem uns membros aqui da igreja, que às vezes eu falo, preciso ter uma conversa de outro nível com você. Que eu sei que camarada, na hora que abre a boca, fala, meu Deus do céu, conhece coisas que eu não conheço, sabe de coisas que eu não sei, e está sempre procurando se aprofundar mais, a buscar, não conhecimento desse da internet, que ele é flutuante, mas aquele maciço. Sua vida vai mudar a partir de hoje, porque para você não ser mais você tem que aprender a lutar, a buscar conhecimento de Deus, aprofundar nas Escrituras, para que você viva diferente, para ser diferente. Quem vai mudar a partir de hoje? Repare que nos grandes milagres de Jesus, não aconteceram com muitas palavras do Mestre. Depois de grande sermão, o sermão da montanha, que é um grande sermão, Mateus 5, Marcos 5, se não me engano, um grande sermão da montanha, Jesus trouxe instrução para o povo, não trouxe grandes milagres. E claro que as instruções valem mais que os milagres, mas repare bem que os grandes milagres de Jesus acontecia com poucas palavras. Poucas palavras geravam grandes milagres. Jesus olha para uma mulher e diz assim, mulher! E ela chorando, fez toda aquela situação. Jesus olhou para ela e falou, mulher, a tua fé te salvou. E continuou andando. Aquela palavra movimentou o mundo espiritual na vida daquela mulher. A Bíblia Sagrada diz que Jesus passa diante de um paralítico e diz assim, homem, toma a tua cama. Foi muita coisa. Ele olha para o cego que diz, mestre, eu quero ver. Jesus fala, então, veja. É muitas palavras. Jesus olha para o homem morto há 4 dias e diz assim, Lázaro, sai para fora. Olha só. Poucas palavras que geraram grandes milagres. Poucas palavras que geraram o quê? Grande milagre. Você tem que aprender a ler a Bíblia. E quando eu encontro problemas que é muito difícil de resolver, eu não corro atrás de nada e de ninguém. Eu entro no meu quarto, fecho a porta e vou pedindo uma direção para Deus em alguns textos da Bíblia. Fala comigo na tua escritura. E vou lendo, calmamente, refletindo. Se é de ordem espiritual, eu mergulho nos Salmos. Se é para curar alguém, eu mergulho em Isaías. Se é para ter prosperidade, tanto para a igreja, quando eu digo igreja são vocês, quando eu vejo que tem muito irmão ficando doente, por isso que eu vou tirar um tempo de oração, eu falei, Deus, tem muita gente ficando doente na igreja que eu sou pastor, eu não aceito, vou começar um tempo de oração. O Senhor falou, começa que eu curo todos. E aí ele já me deu alguns textos para orar, e eu aprendi, que quando eu vou para a Bíblia, isso se chama palavra rema, diga, palavra rema, palavra revelada. Uma palavra revelada, uma palavra rema, ela muda o céu. Eu fui, sabe aquele exame do pezinho, mãe? Aquilo lá marcou minha vida, eu tenho medo desse exame. O Miguel nasceu com 7 meses, eu estava sentado na sala de casa, tinha entregado o jejum meio-dia. E aí na hora que a gente terminou de orar, que eu olhei para baixo, falei, amor,
você está vazando. Ela olhou assim, falou, vixe, rompeu a bolsa. E aí aquela correria, tal, tudo. Para você entender, meu filho foi nascer em Bauru. Eu pregando meu filho em Bauru. Depois me ligaram e falaram, seu filho foi para a UTI. Ficou quase 20 dias, né? 28? 28 dias na UTI. Fizeram vários exames e deu uma doença que dá um retardo na mente dele. E aí fizeram vários exames em Bauru, em Lins, até que o médico falou, já está diagnosticado, não tem jeito. Você vai para a Unicamp, Campinas, porque lá eles são especialistas nesse caso. E vou te dar uma notícia, pai. Mora lá, porque seu filho não tem cura. Então ele vai ter que estar sempre indo para o hospital. Ou no Paraná, porque lá também tem especialista. Então você já tem que morar perto do hospital. Irmão, uma bomba. É ou não é? Uma bomba. Fui para o quarto. Não sai orando. Deus. Não fui para o quarto. Ana triste, minha mãe triste, pastor Cláudio triste. Fui para o quarto. E eu falei, Deus, me dá uma palavra. Eu pedi para ele usar profeta, me dar muitas coisas. Eu pedi o quê? Esse homem aqui, centurião, pediu uma. E você precisa do quê? Não é muitas palavras? Não é muita oração em língua? Não é muito pôr a mão na cabeça? Você precisa do quê? E Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra. Uma palavra de Deus muda uma cidade. Uma palavra de Deus muda uma nação. Uma única palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, transforma a vida de qualquer ser humano. Em outros momentos Deus não deu, mas nesse dia Deus deu. E chegamos em casa, Deus falou assim comigo: um filho vos dei, para a vossa alegria, e não para a vossa tristeza. Naquela hora, eu dei um pulo. Falei, Miguel está curado, Ana. Falou, como? Eu falei, olha a palavra. Ela falou, amém, eu sinto, é a palavra que Deus deu. Eu falei, está resolvido. Voltamos para Campinas. Chegou lá, o doutor falou assim, vamos começar já a aplicação dos remédios? Eu falei, não. Como assim? Eu falei, não, Deus deu uma palavra. Ele falou, hã? Eu falei, não, doutor, eu sou crente. Deus deu uma palavra. Ele falou, mas pai, eu entendo, o caso é grave, vai piorar. Eu falei, não, doutor, eu compreendo, eu não vou contra o senhor. Eu só quero que o senhor repita os exames. Porque quando o meu Deus faz, Ele confirma. Porque Ele me deu uma. Ele falou, tem certeza? Mas já vamos iniciar com a medicação? Eu falei, só repete os exames. Eu volto para Campinas depois. E aí foi assim. Claro, tive que assinar termo, você já sabe como é que é o trâmite. Eu ouvi um monte. Mas eu continuei firme aonde? Mas também não fui louco para falar, não, está curado, virei as costas. Não, vamos fazer os exames. Porque se foi Deus que falou realmente comigo, vai aparecer nos exames. Se não ser nos exames, eu inicio o tratamento e vou continuar amando a Deus. E orando. E falei para Deus, se o senhor me deu um filho assim, amém, glória a Deus. Vou cuidar, só vou ter menos tempo para a sua obra. Mas vou cuidar, o senhor que sabe. Você entendeu, né, jogada? O senhor que sabe, o senhor que sabe. Não tem problema, o senhor é Deus. Mas vai diminuir. O senhor levanta os pastores lá para cuidar da igreja. Algumas zonas, que eu vou correr atrás desse menino aqui. Passou 15 dias. Eles aceleraram os exames, falou que dentro de 30 dias era para me voltar para lá, para já começar o tratamento, e que eu seria responsável. Com 15 dias, eu estava orando por um irmão num cabeleireiro, não sei se tem alguém aqui que estava comigo esse dia. Você estava, né? Tiago estava. De repente o telefone toca. Dona Sandra, enfermeira-chefe. Falou, Cleber Francisco da Silva? Eu falei, sim. Sobre o Miguel. Na hora eu falei, está curado? Ele falou, não, peraí. A gente fez vários exames, já tinha colhido sangue. E a gente gostaria que o senhor doasse para nós aqui em Campinas o sangue do Miguel. Eu falei, mas por quê? Porque não aparece, ele não tem nada, ele está liberado.
Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse. É nas horas. Qual é a hora que ele te vê? Nas mais difíceis. Irmão, isso é sério. Eu já tive. Eu coloquei a minha casa. Falei, pô, assim, vende cadeira para mim, 500 cadeiras lá embaixo. Você tem como pagar, pastor? Eu falei, não. Eu falei, então como que eu vou te vender? Eu falei, mas pela fé, vende. Você é crente também? Não dá não. Eu falei, ó, tá aqui minha casa. Se eu não pagar, tá aqui, a gente vai documentar, minha casa é sua. Eu não consegui pagar. Eu falei, minha casa ele não pega. É aqui eu não saio. E a Ana falou, o que você colocou na nossa casa? Você é doido. Irmão, pensa num homem que suava frio e não dormia. Tudo atrasado, terceira. Eu falei, chegou na terceira é igual carro, busca a pressão. Vai tomar a casa. Mas eu fui para o culto chorando. Sabe o que eu pedi para Deus? Eu falei, o senhor tem que me dar uma palavra. Eu já falei isso aqui. Estou falando de novo. Eu falei, o senhor tem que dar uma palavra para mim. Me dá uma palavra. Me dá uma palavra. Aí eu fui para o culto e nada. Aí a filha do Edivaldo, não estou vendo ele aqui hoje, é a Márcia. Como que era o nome dela? A Mariana. Pediu oportunidade para louvar. E eu não estava com vontade de pregar. Sabe quando você está? Falei, eu vou pregar. O que eu prego? Amanhã eu estou sem casa. O que eu prego? Irmão, você ri hoje, mas naquela época, imagina meu coração. E parece que a esposa da gente tem aquele olhar condenatório, né? Não que ela condena, mas parece que fica assim, ó. Eu nem olhava, eu ficava assim. Parece que está cobrando a gente. Não que ela fazia, mas eu olhava assim para Ana, lembra, né, amor? Eu falei, meu Deus. E eu olhava e falava, porque essa mulher vai ficar sem casa agora. E a Ana, a gente não reclamou e não falou para ninguém. Nós dois assim, calados. E ela via orando, e ela orando, meu Deus, minha casa não. Lá no Linceis. Tá certo, tem um monte de pressão para pagar ainda, mas é nossa. Aí fui para o culto, a menina começou a louvar. Olha a estrofe do hino. Aquele acho que é a Aline Barros, né? Eixla. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Ela começou a louvar esse hino. Aí tem uma parte do hino que fala assim: e o Senhor suprirá todas as vossas. Eu estava assim com a cabeça baixa. Falei, tomara que dê mais uns 10 para louvar, que eu vou dar oportunidade e eu ir embora hoje, porque vou ficar sem casa essa semana, vou pregar o quê para o povo? E tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és. De repente ela fala, e Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória. Na hora que ela falou eu arrepiei inteirinho, falei, é para mim. Segurei, falei, Senhor, vou pagar todas as cadeiras essa semana com essa palavra. Eu vou pagar. Vai estar quitada. Amém. Já preguei que foi aquele Pentecoste, caiu e eu queria pular no meio do altar. Isso é aquela coisa que, sabe quando você sente o poder de Deus? Eu falei, tá pago. Falei, Ana, tá pago. A Ana já conhece, e ela é mais doida às vezes que eu. Né, amor? E tá pago, amém, glória a Deus. Depois fala, mas cadê o dinheiro para pagar, né, as contas da igreja, porque vai perder a casa. Eu não, Deus falou. Passa a segunda e nada, e eu esperando alguma coisa, terça, quarta. Quando foi na quinta-feira, eu estava lá na igreja, à tarde, ali na frente da igreja, chegou uma irmã. E eu lá, muitas vezes eu ficava ali limpando a frente da igreja, tinha pouco irmão. Então, às vezes o irmão cansava de receber minha visita, tipo assim, o pastor está aí de novo. Misericórdia, tomara que não venha mais aqui em casa. Que eu ia demais, porque tinha pouco membro. Aí, chegou uma irmã, vai, Pai do Senhor, irmã. Ela falou, então, pastor, estou vindo na igreja agora. Eu falei, eu vi você no primeiro culto. No culto assim, que tinha 2 horários. Então estou vindo agora. Eu falei, quer uma visita? Não quero não. Eu falei, amém. Eu enjoava de mim. Aí eu falei, o que foi, benção? Ela falou assim, pastor, eu tinha uma causa do meu pai contra um banco,
Meu pai trabalhou no banco, assim, aconteceu um acidente. Contou uma história. E meu pai faleceu. Eu achei que nunca viria. Pense em alguns milhões, irmão. E eu recebi isso, isso e isso. Eu já comecei a fazer conta na cabeça. Se ela dá o dízimo, eu pago as cadeiras. É ela, só pode ser ela. Se ela não dá, eu já vou cobrar. Porque eu vou perder minha casa, vai pagar as cadeiras da igreja. E eu vim trazer o dízimo. Na hora que eu olhei, eu falei, mãe, é muito, vamos para o banco esse negócio. Já vão, né, depositar a conta do fulano de tal, que é para pagar as cadeiras da igreja. Eu falei, não aguentei. Eu falei, quanto tem aí? Irmão, paguei tudo, sobrou e deu uma reformada na igreja. Agora eu vou te falar uma coisa triste para você. O que Deus deu para mim, Ele já deu para você não soube usar. Eu tenho certeza que muita gente já recebeu palavra rema, ou palavra dunami, palavra de poder. Só que ele não soube se comportar. Olhe para cá. Lembra quando uma avó chama Samuel? Samuel vai lá em Eli, pastor. O senhor está me chamando, Eli? A voz de Deus é igual a voz do pastor. Você está me chamando, Eli? Isso é sério. Não estou te chamando, não. Volta a dormir. De novo, Samuel. Ele vai lá. Você me chamou, Eli? Não. Vai dormir. Deus já não ia falar mais com ele. Porque ele não sabia se comportar diante da palavra de Deus. De repente, o pastor percebe e instrui ele. Fala assim, ó, é o seguinte. Quando você ouvir essa voz de novo, eu vou te instruir, senão você vai perder. Você fala assim, fala, Senhor, porque teu servo, e de repente a voz veio. Sabe o que isso quer dizer? Deus tem uma palavra profética para você hoje, essa semana ainda. Não, meu irmão, seja extravagante. Deus tem uma palavra de poder para resolver sua vida. Uau! Uau! Isso que eu estou falando para você não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Eu passei perto na frente do altar do pastor Silas Malafaia, lá no Rio de Janeiro, na Devec. Aí a Ana olhou para mim e falou assim, ó, você prega aí. Você está doido? Eu vou pregar aí? Na igreja? É, melhor culto. Aí eu já conheço a palavra profética. Falei, estou recebendo, mulher. Estou recebendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E ela não sabia de nada. Passou meia hora, aniversário do pastor Silas. Klebe de Lins. Eu, mulher do céu, você sabia? Falou, não, Deus falou na minha boca, ué. E eu segurei a palavra de poder profética. E eu fui lá no aniversário do homem dar uma palavra. Irmãos, isso acontece. Eu estava em outro estado. Se eu for falar para você casos e casos, você não tem noção. Uma vez cheguei no Osmar, o Osmar está por aí. Por aí, Osmar. Não sei onde o Osmar está. Deve estar tomando café escondido em algum lugar. Cadê o Osmar? Ah, maravilha, já está por aí. Obrigado, Osmar. Cheguei para o Osmar e falei, ó, Deus vai dar uma terra para nós de uns 10 mil metros quadrados. O Osmar também é igual eu. Falou, é? Falei, é. O que nós faz? Falei, nós vai lá catar um saquinho cheio de terra, vou te dar um pacote de terra. E você ora na terra que é profética. É a palavra que Deus me deu, mandou orar na terra que Ele vai dar para nós. Aí eu fiz um monte de saquinho com terra. Quem pegou saquinho de terra? Fica de pé, na época. Fica de pé. Quem pegou o saquinho com terra? Eu falei, toma um saquinho com terra para você. Toma um saquinho com terra para você. Com um monte de terra. Guarda no seu quarto, ama essa terra, beija ela e ora. Que Deus vai dar uma terra para nós. 6 meses. Deus deu tudo isso aqui para nós. Vai acontecer na tua vida. Vai acontecer na tua vida. Agora, como lidar com palavras assim? Como se comportar no mundo espiritual para poder receber essas palavras proféticas? Como? Como? Porque você recebe, você não sabe lidar com ela. Salmo 119, versículo 11 fala: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Essa é a palavra purificadora. Eu vou te ensinar hoje,
em poucos minutos, a lidar com palavras de poder para a sua vida girar, mudar. Eu já fiz isso na vida de pastores e membros aqui, que está com a vida destruída. Uma vez cheguei para o Natal ali, para André estava na fila da morte, literalmente, e ela sabe disso. E eu orando com o Natal, e eu falei, Natal, aquele espaço na esquina ali é seu. Ele falou, o que eu abro lá? Eu falei, ou uma loja ou outra coisa. Aí nós orou, foi uma farmácia. Aí o Natal foi e abriu e não vendia muito. E ele veio em mim e falou assim, não está entrando, né? Tipo assim, a culpa é sua, você mandou. Aí minha mãe olhou para mim e falou, Falei, mãe, vamos para a oração, porque Deus usou minha boca para falar com o Natal. E eu fui e lancei uma palavra de prosperidade na vida do Natal. E o Natal soube lidar com a palavra. Deus mudou. André foi para o transplante, está vivendo uma nova vida, saiu da máquina de hemodiálise. E hoje eles estão lá com a farmácia. Vai lá para você conhecer. Uma benção. Vai lá, fala que você é da igreja, ele te dá um desconto. Né, Natal? Pode os 1.000, pelo menos 3.000 membros, pode ir lá. Você entendeu? Uma palavra profética. Primeiro passo. Como lidar com uma palavra profética? Uma palavra rema, dunami. Quando você ouvir uma palavra profética, não pule, não grite, não fica celebrando. Porque tem muita gente que ouve muitas coisas e não consegue reter. Quando você sentir que aquela palavra é para resolver um problema, aquela palavra é para mudar uma área da tua vida, pegue essa palavra. Você vai fazer 3 coisas com ela. Eu até anotei, depois te mando se você quiser. Você vai primeiro escrever essa palavra. A Bíblia diz assim, escreva as profecias numa tabuinha, a visão, para aqueles que passam correndo enxerguem o que ela quer dizer. Anote. Não lembro tudo. Anota o que você lembrar, mas escreva. Ou grava no celular. Não tem caneta aqui. Deus falou isso. Faz isso. Primeiro passo. Segundo, você repita várias vezes essa palavra. Senhor, Deus falou isso comigo. Decore ela. E depois, isso se chama trono branco. Isaías 43 diz assim, apresenta, pois, as suas causas, para que eu possa lhe justificar. Você está indo para um tribunal. Quando você tem uma palavra, é igual o advogado fala assim, mas, excelência, o meu cliente, ele, pelas leis desse país, ele é inocente. Olha aqui que está escrito. É mesmo assim. Quando você entra diante de Deus com a palavra dele revelada, e você coloca em oração, você entra diante do trono de Deus. E aí você está lá com aquela palavra, igual eu fui com meu filho. Senhor, pastor, Deus sempre dá sim para resolver seus problemas? Não. O problema é que Deus não deu. E eu chorei, e foi a vontade dele. Eu aprendi a lidar com isso. Porque na hora que ele quer falar, ele fala. Peguei a palavra e falei, Senhor, essa é a palavra. E eu sei que o Senhor cumpre a sua palavra. O homem não cumpre, mas o Senhor cumpre. Eu quero falar, e eu falava, o Senhor disse, nesta palavra, no meu coração, eu guardei, e eu recito ela em oração. Senhor, os demônios perdem diante da sua palavra. Os demônios caem. Diante da sua palavra, a tempestade cessa. A enfermidade desaparece. Diante dessa palavra que o Senhor me deu, o que o Senhor fez na cruz é validado na minha vida, na vida do meu filho. Então não tem enfermidade mental e nem física na cabeça desse menino e no corpo. Porque a sua palavra diz, o Senhor me deu um filho para alegria. E do jeito que está me dando muita tristeza de mim e na mãe. E eu fui orando que ele revelou ao meu. Irmão, o quarto, você sai do chão. Parece que você se desliga dessa atmosfera. Você pula para o transcendental, vai para o transcendente. Parece que, às vezes aparece demônio, às vezes aparecem situações malignas, às vezes acontece algumas coisas, luta, vem, nessa hora, acontece muita coisa.
Porque Deus te deu uma palavra e você orou em cima. Então, inicias um combate no mundo espiritual. Você vai ver Deus enviando ministros, malachim, anjos de fogo, a teu respeito, porque uma palavra revelada foi colocada diante do trono de Deus. Naquela hora, o sumo juiz, ele vai bater um martelo, porque a causa foi ganha. Pá! A vitória é sua. Pastor, é só isso? Não, tem mais duas coisinhas, eu termino. Pastor, eu preciso de uma palavra assim, busque. Davi disse: eu amo a sua lei, e na sua lei eu medito, de dia, em tempos bons e em tempos difíceis, entendendo luz ou não entendendo. Então você tem que sempre, a Bíblia não é um livro para ler, a Bíblia é um livro para meditar, em oração. Não sei, não entendo, ore. Quantas vezes eu fiz isso aqui, ó? Pai, eu vou ler a sua palavra, meditar nela. Fala comigo. Revela através da sua palavra a sua vontade para uma causa, para uma situação, ou para algo que você quer específico. Você ora. E aí o que você faz? Não lê correndo, não fala, tirei uma palavra, vou ver que fala, não. Pergunta para Deus, tem algum texto da Bíblia que o Senhor quer que eu leia? Fala ao meu coração. Ora, louva um pouquinho, de repente você vai sentir um texto. Naquele texto você não abre e só lê ele, vai lendo sem parar. Mas aí você tem que ler assim, ó. Quer ver? Eu vou mostrar para você aqui, ó. Coloca para mim Salmo 23, versículo 1. É assim, ó. Irmão, isso aqui muda a vida de qualquer crente aqui. Muda. Você lê assim: sempre em voz audível, não lê em silêncio. Bíblia não. Você tem que aqui receber, aqui falar e aqui escutar. Seus sentidos vão estar aguçados quando você lê em voz audível. Tipo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu e nada. Não me deixa faltar comunhão, Pai. Não me deixa faltar uma palavra para essa causa. Não me deixa faltar, Senhor, entendimento para entender o que o Senhor quer de mim. Olha como já foi mudando. Versículo 2. Deitar-me faz em verdes. Pai, quem deita descansa. Eu estou aflito. Me ajuda a deitar, descansar no Senhor. E eu não quero descansar, eu quero em verde espaço, um lugar de alimentação, lugar de paz, lugar de alegria. Me faz isso. Guia-me mansamente. Senhor, tenha paciência comigo. Me guia aos poucos nessa causa. Olha eu orando por um problema. Me guia aos poucos nesta causa. Guia-me mansamente por onde? Pelas águas tranquilas. E o que acontece? O que acontece? Refrigera. Estou em paz. Eu estou em paz para receber a sua palavra. Guia-me pelo seu caminho, vereda da justiça, por amor ao seu. Aí depois diz o quê? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. Aí você começa. Você viu que eu estou lendo, orando e falando com Deus? Irmão, quem aqui já viu judeu pobre? Levanta a mão. Judeu. Judeu. Pode levantar, se conhece, levanta. Raramente você vai encontrar, deve ter, mas raramente. Porque quando eles oram a Bíblia, buscando uma palavra de Deus, a primeira coisa que Deus faz é suprir necessidade. Porque eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Quando você começa a orar a palavra em casa, a primeira coisa que Deus te dá é pão.
Pão é o quê? Prosperidade. Eu nunca vi um justo, não é o pecador. Justo é aquele que é justificado pela palavra. Irmão, isso aqui para mudar a sua vida, fala alguma coisa aí. Então vamos fazer o seguinte, fica de pé para não acabar o culto. Gente, isso aqui muda a sua história. Eu falei que eu não ia acabar muito tarde hoje. Isso aqui muda a sua história. Pode ter certeza. Irmão, quem já expulsou demônio pela palavra? Eu já cansei de expulsar demônio de vícios pela palavra. Demônios que impedem as pessoas de se converter pela palavra. Mateus 4:3 diz assim: e chegando-se a ele o tentador, o demônio, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é a palavra que você lê, é a palavra revelada, essa veio da boca de Deus. Você pode ler muita coisa, mas quando ela é revelada, essa veio da boca de Deus para o seu coração. Senhor, me dá uma palavra, porque eu falava muito do meu irmão para Deus. Eu via minha mãe preocupada. Seu irmão está bebendo muito, Kleber. Seu irmão está bebendo muito, Kleber. Seu irmão está bebendo muito. Eu falei, amém, mãe, estou orando. Ela falou, mas ele está bebendo ainda. Parece que você ora, ele bebe mais. Eu falei, oh meu Deus do céu, parece que a culpa é minha. Eu falei, amém. Eu falei, vou ter que ter um tempo de oração sério. Aí eu falei, Deus, me dá uma palavra para livrar ele dos vícios. Me dá uma palavra para livrar. E eu fui orando aqui, ó. De repente Deus me deu. Senhor, ele não nasceu com esse vício. E eu comecei a orar a Bíblia. Senhor, Tu nos purifica. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade. Eu falei, purifica ele. Ele vai ficar com nojo dessa bebida. Ele vai pegar nojo. Ele vai pegar nojo. E eu fui falando, purifica, 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 purifica. Senhor, a Tua palavra, ela nos aguça o paladar. Eu fui lendo a Bíblia e orando. Eu falei, pela palavra do Senhor, esse vício não fica mais na vida do Alex. Pela palavra do Senhor, e fui orando. Demorou pouco, pastor? Não. Foi 2 semanas mais ou menos. Eu tirava 3 vezes na semana para orar por isso. Aí eu esqueci, parei de orar e esqueci. Minha mãe chegou toda alegre. Fi, você acredita que seu irmão falou que parou de beber, que está pegando nojo? Eu falei, claro. Eu dei um glória, eu falei, mãe, eu fiz aquela oração assim. Falou, oi, que benção. Parando, tá parando. E olha, ele já aceitou Jesus, mora em Portugal hoje, e ele quer batizar nas águas. Ele deve estar nos vendo, assiste a nossa mensagem. Eu estou te ensinando. Palavra arranca demônios que você normalmente, com aquelas palavras gospel, está repreendido o vício, está repreendido. Não é assim, irmão, que ora. Os discípulos falam assim, mestre, nos ensina a orar como João ensinou seu discípulo. Se você seguir o que eu estou te falando, pratique para ver, pratique para ver. Palavras libertadoras, conhecereis a verdade, palavra, e ela vos, acabou. Agora, essa aqui não vai dar tempo, diga comigo, palavra de Deus que gera criatividade e revela tesouros escondidos e riquezas encobertas. Um irmão aqui em São Paulo, estava na Batista, não era eu que estava pregando, era um outro pastor, falou assim, ó, a cura do câncer já existe, diga amém, igreja, amém. E um irmão químico falou assim, que existe que nada, cura do HIV já existe. O irmão falou, existe nada, tem um coquetel, mas não zera. Aí ele falou assim, pastor, mas gente, isso já tudo existe, é que Deus ainda não revelou para ninguém, mas tem alguém aqui que crê que Deus pode revelar? Irmão, você sabe como esse aplicativo de carro, como é que chama? Uber nasceu através de um cara revoltado que fez uma oração e Deus revelou o aplicativo para ele. Você sabe como o Waze, foi o judeu que criou o Waze, através de uma revelação. Aí esse irmão falou assim, Deus, sabe a Coca-Cola? É o seguinte, pai, a garrafa Coca-Cola não é retornável, porque tem uma bactéria, eu sou químico, revela para mim como que eu mato essas bactérias, eu vou ficar bilionário. Aí o pastor falou, Deus está revelando hoje palavra.
O irmão foi embora. Deus falou para ele: compra uma calçadinha de R$300. Ele comprou, pegou a parte do zíper, cortou onde Deus mostrou, colocou e extraiu do microscópio que ele viu lá as fórmulas. Ele extraiu, fez uma fórmula, borrifou em muitas garrafas, descobriu como matar as bactérias. Foi na Coca-Cola e o pastor falou: segula. Diga comigo, segula. É uma palavra judaica que quer dizer: o que Deus te dá é para você, para os seus filhos, para os seus netos, até quarta, quinta, sexta e até 1000 gerações. Aí a Coca-Cola falou assim: nós compramos a fórmula, te pagamos 5 milhões. Ele falou: eu não quero, eu quero segula. Como assim? Eu quero ações, porque mesmo que eu morrer, enquanto existe Coca-Cola, nós estamos ganhando. Não, nós não vamos te dar. Eu não quero muito, quero só uma pequena porção de ações. Ele falou: não, nós não vamos te dar. Ele falou: então eu vou vender para outra empresa. Aí na hora que ele falou: não, a gente pode te dar isso de ações. É o que nós pode. Ele falou: é o que eu quero, tá bom. Hoje esse irmão mora nos Estados Unidos. Ele não precisa trabalhar, a família dele, os filhos dele, os netos dele. Enquanto você toma uma Coca-Cola, você está dando dinheiro para o irmão. Porque ele recebeu uma palavra, diga comigo, criativa de Deus. Pastor, onde está escrito isso? Gênesis 1:1. Diz assim: e no princípio Deus criou o céu e a terra. Versículo 3. E disse Deus: haja. Haja o quê? E houve. Quer dizer, Deus criou. Coloca Gênesis 1:1 para nós. Lê. 1, 2, 3. Não, eu já ensinei isso aqui. Lê em hebraico. 1, 2, 3. Não, é em hebraico. Vamos, 1, 2, 3. Bereshit bara Elohim. Bereshit, princípio. O princípio ele tem 7 vertentes. Bará quer dizer poder criativo de Deus na vida do homem. Existe uma célula de Deus dentro de você chamado poder criativo divino. E depois, céu e a terra tem mais. Depois ele coloca aí, o Elohim vem de Deus. E no princípio criou Elohim, Deus. O que eu quero dizer, se você despertar isso em você, normalmente sua vida profissional, sua vida de trabalho, sua vida ministerial, faz assim, ó, pum, começa a brotar ideia na cabeça. Às vezes eu fico doidinho de tanta ideia. Eu tenho uns livros que eu vou escrevendo. Então eu quero profetizar agora em 2 minutos e acabar o culto sobre a tua vida isso. Levante a tua mão. Levante. Ó, esse culto está no YouTube, vai lá e assiste. Amanhã, 7 horas da manhã, entra no meu Instagram. Eu vou estar orando sobre poder criativo de Deus. 7 horas da manhã no Instagram. Eu vou estar ao vivo. Feche teus olhos. Pai, prepara a mente. Prepara a mente. Prepara a mente. Prepara a mente, Pai. Prepara a mente do teu povo. Porque se eles praticarem o que eles ouviram hoje, a vida deles muda. Se eles praticarem o que eles ouviram hoje, eles vão viver coisas grandes e firmes. Se eles praticarem o que eles ouviram hoje, Senhor, a vida deles nunca mais será a mesma. Eles vão viver tudo novo. Eles vão viver tudo novo. Queremos viver coisas novas. Em nome de Jesus, eu estou profetizando agora. Coloque a mão na cabeça. Eu declaro que a sua mente está aberta para a revelação de Deus. Ramanaya choromondo que faz. Shikemaya choromondo que faz. Receba agora a abertura celestial de Deus para poder receber revelação. Pai, ajuda eles a praticarem essa semana o que eles ouviram hoje. Se eles praticarem essa semana, Pai, em 21 dias o Senhor vai mudar a vida desse povo. Se eles começarem a praticar o que eles ouviram, ajuda eles, papai, a praticarem o que o Senhor, Pai, está revelando para eles. Em nome de Jesus, receba nesta hora palavra de poder de Deus. Pai, quem está nos acompanhando, cultuando conosco pela internet também recebe. Aqui dentro eles recebem. Diga em nome de Jesus, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, eu receberei palavras de poder. Levante as 2 mãos e fala: obrigado,
minha vida muda a partir de hoje. Diga para Deus: eu vou praticar o que eu ouvi e vou viver o que a Bíblia diz que eu posso viver.